leitura. Esse é o segundo livro desse mês, né? É a 7ª semana, mas eu queria falar pra vocês de como foi essa 7ª semana caótica, terrível. Gente, eu acho que só tem semanas caóticas e terríveis nesse momento, né? Eu queria falar pra vocês que a leitura... Quem viu o último vlog da 6ª semana, que é o livro da ansiedade, viu que foi bem complicada, bem tensa, né? E eu passei muito mal, inclusive, como essa semana vocês estão vendo. Aqui eu estou derramando suor, tô gravando um vídeo podre, porque nós estamos aqui com sensação térmica no Rio Grande do Sul de 42 graus. 42, na verdade, na temperatura da 38. Mas nós estamos com sensação térmica de 42. O que acontece? No Sul nunca fosse falado assim nesses últimos anos, tem feito. A gente não tá preparado, tipo, a gente nunca teve ar-condicionado, porque nunca foi uma coisa assim de extrema necessidade aqui no Sul, sabe? Era quente, mas era quentinho assim, sabe? Não era aquele calorão absurdo, né? Para nós, calorão absurdo era 32 graus, 33, tô ficando 35 agora, tá naquela loucura. E quando dá calor eu passo muito mal, mas muito mal mesmo. A Sara também, minha filha, também passa mal, e outra filha que não consegue dormir já não dorme bem. Junto com isso, peguei um livro que eu não conseguia desistir. E esse é um dos focos que eu quero falar aqui pra vocês, sobre a gente ter mais essa consciência de desistir dos livros. Quando eles não são, assim, proveitosos, né? Ou quando estão atrapalhando a gente no processo. No meu caso, ainda é muito complicado deixar um livro, e como eu tô nesse processo de leitura, e também tem poucos livros, eu não consigo, sabe? O assunto era muito interessante, eu queria terminar. Mas eu acredito que esse era um livro bem complicado, e se eu não tivesse nesse processo de ler um livro por semana, eu não conseguiria ter terminado ele. Eu teria com certeza deixado, sabe, ir empurrando com a barriga e não teria terminado tão cedo. Mas como eu estava no processo de leitura, eu acabei insistindo nele. E atrasando todo o resto das leituras. Então agora eu tô na última semana, nas últimas semanas do mês, e eu preciso correr com as minhas leituras, né? Cada um escolhe, faz suas escolhas aí e as batalhas que tem pra lutar. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que isso que eu faço, sempre falo isso aqui, é um processo de leitura um pouco mais ambicioso, por outros motivos, né? Não é um projeto de leitura que todo mundo deveria fazer, né? Um livro por semana. A gente não deve começar assim. Por isso que eu sempre digo, isso aqui é um extrato, é um algo a mais que eu tô fazendo, porque esse é o meu trabalho. Agora, você não precisa fazer isso. Se você pegou um livro e começou a ler, você viu que esse livro ele tem muitos defeitos, muitos problemas de português, de concordância. Isso é muito complicado. Um livro que tem erro de concordância, de tradução, ele é muito complicado de se ler. Principalmente quando é um livro que vai tratar de alguns assuntos e temas assim bem delicados. Porque a gente também às vezes não conhece aquele autor, não sabe qual é a linha de raciocínio que ele geralmente toma. Isso pode trazer confusão para nossa mente e algumas ideias que não são as certas. Então a gente vai estar lá validando algumas ideias, conversando e pensando sobre aquilo, quando na verdade aquilo provavelmente não é verdade. A gente não conseguiu entender. Fora que o livro, quando ele tá assim, com falta de concordância, ele fica ainda mais difícil de ler. Parece que a nossa mente, ela embaralha mais as ideias, os pensamentos. Então, desistam quando o livro for assim. Troquem de livro e marquem na capa daquele livro o porquê. Quem sabe um dia vocês vão voltar para aquele livro ali e verificar, né, toda aquela história. Mas livros assim, é melhor a gente pular, tá? Porque a gente não tem que ficar correndo para fazer números. Parece até hipocrisia eu falar isso aqui numa meta absurda que nem essa que eu tô tendo agora. Absurda pra mim, né, gente? Porque, por exemplo, tá difícil ler 6 livros em um mês brincando. Principalmente livros de ficção, né? Mas essa meta, pra mim, é um pouco insana, né? No momento que eu tô vivendo, assim, e jogando tudo de cara, assim, ela é um pouco insana. Mas o objetivo nunca é contar, sabe? O meu volume de leitura. O objetivo é desenvolver o hábito de ler, né? No meu caso, é como se fosse um ritual um ritual que eu vou fazer depois de todo aquele processo que eu passei, né? De me despedir mesmo dos meus livros, porque eu fiquei com aquela sensação de que eu desperdicei, sabe? A oportunidade que Deus me deu com os meus 120 livros, né? Eu desperdicei aquelas 120 oportunidades de ter mais conhecimento. Então hoje eu não quero mais passar por isso. Então por isso que eu pus uma meta maior, e também porque eu sei que vai demorar muito tempo para eu conseguir recuperar a minha biblioteca. Por isso, eu às vezes quis fazer, né, essa ideia de ler muitos livros também. E dar uma engatada nessa meta, mostrar que é possível pra mim e pros outros também. Por isso que eu tenho trazido os vlogs pra vocês, porque para que vocês vejam uma rotina de verdade, sabe? Falando na real, de verdade, ó, gente, aqui semana não deu, eu falei já pra vocês, né? Essa semana foi apertada, essa semana eu não consegui, mas sem ser, sabe, aquela flexibilidade terrível, assim, de não li, deu, foi, não, a gente tem tentado manter até o fim. Assistam os próximos vídeos para que eu possa explicar pra vocês como que foram essas outras semanas de leitura de fevereiro, já que é o mês menor, já que eu tive todo esse problema com esse livro, né, que eu não abandonei.
que eu sempre digo pra vocês, abandonem, né? Ou escrevam ali. Quando o livro é difícil nesse sentido, tá? É claro que a gente não vai abandonar todos os livros, mas tem livros que não dá, gente, não encaixa. E principalmente nesse começo de quando a gente tá formando o hábito de ler, somos todos jovens leitores no Brasil. A gente precisa engatar a leitura. E se a gente continuar persistindo em livros muito, muito distantes daquilo que o nosso cérebro entende que a gente deveria ler, a gente vai ficar cada vez mais preso nesses livros e não terminando nenhum livro. A ideia é absorver o conteúdo e aprender, aplicar e passar adiante. E quando a gente não está fazendo isso, infelizmente, a leitura não está sendo proveitosa nem para você nem para ninguém. Um dos métodos que a gente usa para ler é de ler pra gente, aprender e ensinar outras pessoas. Essa é a melhor forma que tem de aprender. Por isso que eu digo pra vocês, se inscrevam aqui no canal, continuem acompanhando aqui e sempre deixem os comentários aqui embaixo, como se tivesse uma conversa com pessoas que leem, né? E leem pouco, leem muito, né? Eu sempre gosto dessa imagem das pessoas que leem assim como eu. São pessoas que estão iniciando, pessoas que estão começando a tentar, que estão apaixonados por esse universo, mas ainda não são aquelas pessoas que a gente conhece, que são os nossos, assim, a gente se espelha nelas, né? Tem pessoas que a gente se espelha, mas se a gente ficar de comparação com quem já faz isso há muito tempo, lê há muito tempo, estuda há muito tempo, a gente acaba desanimando. Essas pessoas são para nós um exemplo, um modelo, a gente pode olhar para elas e ver como fazer. Mas a gente sempre tem que ter a realidade de que existem pessoas, sim, que têm dificuldade, que não tiveram uma boa instrução, que têm uma rotina muito difícil e que elas todas se beneficiam da leitura. A leitura ainda com o livro manual, ela mexe com tantas partes do nosso cérebro, assim, que existe até em alguns lugares uma terapia na leitura, né? Onde eles usam livros como forma de fazer terapia mesmo com as pessoas, sabe? Então, esse vídeo aqui eu quero falar pra vocês, gente, eu vou ter que finalizar o vídeo, porque eu aguento o calor, vocês não tem noção. Do calor que tá aqui sem ar-condicionado no Rio Grande do Sul. Mas queria deixar pra vocês essa mensagem de que vocês precisam sim se autoavaliar e verificar se vocês não estão lendo porque o livro realmente é ruim, ou se vocês estão sendo muito flexíveis, né? Mas sempre dá essa oportunidade de não finalizar, escrever o porquê não finalizou e guardar aquele livro, deixar pra depois. Ou então pensar, não é realmente esse estilo literário que eu quero. Sempre pensem que livros de estudo, como de teologia ou de outros estudos, dependendo do seu grau de dificuldade, cada vez mais é complicado de ler. Então, dificilmente, se vocês leem um livro de ficção em uma semana, vocês vão ler mesmo em uma semana o mesmo número de páginas de um livro que não é ficção. E esse é o meu maior desafio, eu acho, nesse projeto de leitura, porque eu tô dando uma semana para todos os livros, tanto de ficção quanto de teologia. E esses de teologia ou de desenvolvimento pessoal, eles precisam de tempo, sabe? E é uma coisa que eu não tenho muito agora. Vamos ver como é que vão ser as próximas semanas. Eu espero que vocês estejam aí comigo para os próximos vídeos. E não se esqueçam, né, de se inscrever no canal e dar uma olhadinha aqui na descrição que eu deixo tudo aqui separadinho para vocês, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo.